Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. E eu estou aqui toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu sempre tento trazer um pouco de caso do mundo inteiro, mas vamos ao caso de hoje. Esse caso é de uma jovem chamada Pila Atrushi. Ela nasceu em 12 de outubro de 1979 numa cidade localizada na região do Kurdistão, 8 quilômetros com a fronteira com a Turquia. O Kurdistão é uma região autônoma ao norte do Iraque. Faz fronteira com o Irã pelo lado leste e fronteira com a Turquia pelo lado norte, com a Síria pelo lado oeste. A capital é Erbil, mas eles são conhecidos como os Kurdiches, que seriam os curdos. Na época dos fatos, isso ocorreu em 1999, a Pila tinha 19 anos. Ela tinha 7 irmãos e irmãs e tinha uma relação muito próxima com a família dela quando ela era criança. O seu pai trabalhava para uma mecânica de automóveis e em outra época da vida dele ele foi membro das Forças Armadas do Iraque durante os conflitos entre os curdos e os iraquianos. Obviamente ele lutou pelo lado dos curdos e ele tinha uma reputação boa na cidade natal. Mas aí ele resolveu relocar a família dele inteira para a Suécia. Os irmãos dele estavam morando lá já, o Daska e o Haskak. Eles tinham negócios de táxis em Estocolmo. Após esperar vários anos na fila para serem aceitos como refugiados, eles chegaram à Suécia no ano de 1995. Eles receberam um apartamento em um local localizado no sul de Estocolmo. Lá eles construíram uma vida de uma família como a vida que eles tinham no Kurdistão. Mas eles viram, obviamente, que haviam grandes diferenças entre os costumes da família dele e a família dos vizinhos e da cultura sueca. Para os curdos, na maioria deles, não todos, ok? A honra do homem está intimamente ligada com o resto da família. Isso significava que eles tinham que manter a honra da família, restringindo as roupas que as moças usavam, não permiti-las que adquirissem hábitos dos suecos ou relacionassem-se com os suecos, para que elas não adotassem costumes europeus, maquiar-se, sair com as amigas. Isso era inaceitável para o pai da Pilar, porque isso faria ela perder o controle, segundo ele, e as jovens poderiam manchar a honra dele e da família toda. A Pilar se começou a se rebelar contra o pai e contra suas regras. Decidiu que a roupa que ela queria usar era aquela e acabou. E aí começaram os grandes conflitos entre pai e filha. E eis que a Pilar decidiu deixar a sua casa e ir para a casa de uma amiga. Nossa, isso criou um choque imenso e a comunidade começou a falar sobre isso. Várias conversas começaram a rodar. A moça saiu de casa, abandonou a família. Apesar de a família estar fazendo todo tipo ali de controle para ela voltar para casa, ela sentia falta da família, apesar de tudo. Mas eles queriam que ela casasse com uma pessoa da cidade natal deles, que era um costume da cultura deles. E ela não tinha muito o que decidir. E ela acabou voltando para casa. E eis que os tios, os que eu falei anteriormente, moravam na Suécia. Ela tinha tios que moravam na Austrália e o avô também na Austrália. E todos eles compareceriam no casamento, que eles viajariam lá para a região do Kurdistão para fazer o casamento dela com alguém de lá. Ela se recusou. Ela disse que de forma alguma ela iria casar com uma pessoa dessa. E aí o avô disse que ele não pisaria em solo curdo até quando sua neta ainda estivesse viva. Claro, mal sabia ela disso. E aí, depois de muito convencimento, levaram a moça para lá, para o casamento. Não tinha muito o que fazer, gente. A cultura deles é muito fechada. Lá foi ela, achando que ela ia casar com esse homem que eles estavam arrumando.
E aí, quando ela chegou lá, os tios começaram a dizer que ela não vivia de acordo com os valores curdos. E aí o que aconteceu? Naquele dia, na casa dela, o pai dela saiu de casa e deixou a Pila, a irmã dela, Brin, e a mãe em casa. Estavam lá as mulheres limpando a casa e a Pila estava no andar de cima da casa, enquanto sua irmã estava fazendo limpeza no andar de baixo. Isso por volta das 11 horas da manhã, quando o pai e os tios voltaram para casa. O Daska e o Nesca. A Pila desceu, abraçou os tios, abraçou o pai e foi novamente para o andar de cima. Mal sabia ela que o que ela tinha ido fazer lá não era casar. Eles tinham programado, concordado entre família, eliminá-la por crime de honra, porque, segundo eles, ela estava manchando a reputação da família. Aí, o tio mais jovem subiu com uma arma na mão e atirou nas costas da Pilar. Ao ouvir o som, a mãe dela e a irmã, a Brin, tentaram subir as escadas para o andar de cima, mas elas foram seguradas pelo pai delas, que acabou jogando-as no chão. E o tio disse que a Pilar, ele desce, disse que a Pilar tirou a própria vida. Ela está lá na varanda. Obviamente que ninguém acreditava nisso. A Brin, a irmã dela, conseguiu se desfazer do tio e subiu correndo. Foi quando ela viu a irmã com um ferimento de bala que havia atingido, e a Pilar disse que foi o tio que atirou nela e pediu para levá-la para um hospital. Então ela desceu as escadas correndo e gritando, e chamou a mãe, avisando que a Pilar estava viva e para ajudá-la a descer para o andar de baixo para levar para o hospital. E eis que o tio sobe as escadas e a irmã da Pilar o empurrou 3 vezes. Ele apontou para atirar na Pilar, ela empurrou, o tiro pegou em outra parte do quarto. Segunda vez ele tentou novamente, ela empurrou novamente, e na terceira vez, infelizmente, o tiro acertou a Pilar na cabeça. Quando a polícia chegou ao local, algumas horas depois, uma investigação começou. Os homens foram todos investigados e julgados pelos crimes num tribunal local. O tio da Pilar justificou o ocorrido dizendo que a Pilar, ela era uma PUTA, né? Aquele tipo de moça, que ela não era, e que ela merecia muito mais do que tinha acontecido com ela naquele dia. Que ela estava arruinando a reputação de uma família antiga e honrada, altamente respeitada entre os curdos. O pai dela disse que foi ele que tirou a vida dela. Mas a gente sabe que foi com a concordância dele, mas não foi ele que puxou o gatilho, mas ele queria limpar a barra dos irmãos. A irmã dela, Brin, ela viu o que tinha ocorrido com a irmã e ela queria falar, não foi meu pai, foi meu tio, ele que fez isso. E acontece que os rapazes ali, os tios, começaram a difamar o caráter da jovem, que já não estava mais viva, dizendo que ela havia mantido relações íntimas com um homem, que não era verdade. Mas mesmo que fosse, isso não é razão para tirar a vida de alguém. Aí o Tribunal Regional, lá no país, em 1999, determinou que os tios fossem levados para julgamento no Kurdistão. Apenas um ficaria na prisão. Mas olha isso agora, sentem-se. O juiz deu uma sentença de 12 meses, ok? Para o tio mais novo, o que atirou nela. Mas ele suspendeu a prisão, dizendo que ele estaria suspendendo a prisão porque a pena foi baixa, nas palavras dele, abre aspas. A pena foi reduzida por se tratar de um crime de honra, desde que o seu propósito era limpar a família da desonra que lhe coube. Isso mesmo, vou repetir. Abre aspas. A pena
foi reduzida por se tratar de um crime de honra, desde que o seu propósito era limpar a família da desonra que lhe coube. Se um juiz dá uma sentença desta, imagine o resto da mentalidade da população, sem querer generalizando. E ele acabou ficando só 6 meses na prisão. O pai dela não foi levado a julgamento, mas a Brin não tinha como sair do país. Eles tinham tomado o passaporte dela. A família não tinha como chegar lá no consulado. Eu quero um passaporte aqui porque minha família... Não, estava ali todo mundo sendo mantido às escondidas, porque eles não queriam que elas voltassem mais para a Suécia. O pai dela também não voltou. Os tios, os bonitões, voltaram para a Suécia. Enquanto isso, na Suécia, a polícia tentava encontrar uma maneira de processar os envolvidos. Mas a Pila, ela não era sueca. As autoridades disseram que não havia escolha a não ser encerrar o caso. Mas a Brin, a irmã dela, e a mãe entraram em contato com uma associação sueca que tinha no Kurdistão uma base e pediu para ajudá-las para denunciar o que foi feito com a Pila. E as autoridades suecas e esta associação enviou um fax para a Interpol, que é a Polícia Internacional. A Polícia Internacional, a Interpol, enviou para a polícia da Suécia um homem que era o chefe da Brigada contra a Violência. O nome dele, Levi, ou Leif. Quando ele viu o que tinha ocorrido, ele leu o que fizeram com esta jovem. O Levi daquele dia, ele não parou de falar com a Brin por quase 1 ano. Eles estavam tentando achar uma maneira para que elas pudessem retornar para a Suécia. E aí até que ele conseguiu uma comunicação direta com Anna Lindh, uma mulher que trabalhava no Ministério das Relações Exteriores na Suécia, e contou para ela todo o ocorrido. E através do Ministério, através das influências e contatos diplomáticos, eles encontraram uma solução. Um desses contatos foi o primeiro-ministro do Kurdistão iraquiano, Nechir Van Barkhane, que prometeu à ministra das Relações Exteriores que ele daria proteção à mãe da Pila, a Brin e uma irmã mais nova dela, para que elas saíssem do país. Aí, este homem, o Leif, ele viajou para encontrá-las na Turquia. Então, elas saíram da região do Kurdistão, foram até a Turquia, e lá elas foram para a embaixada sueca na capital da Turquia, em Ankara. E no interrogatório estava o inspetor da polícia sueca. E ficou decidido, naquele momento ali dentro, que eles a levariam de volta para a Suécia. Então ali acabaram, através de diplomacia e tal, arrumando os documentos para que ela, a Brin, a mãe e a irmã mais nova, fossem para a Suécia para testemunharem no tribunal contra os tios. E aí o depoimento da Brin foi fundamental. Os meios de comunicações internacionais afirmaram que foi o primeiro caso de crime de honra a ser apresentado em um tribunal europeu. No total, haviam 11 pessoas envolvidas de conspiração no caso da Pila. No entanto, alguns eram cidadãos australianos morando na Austrália e outros iraquianos. Inclusive, o avô da Pila, que morava na Austrália, fez parte do complô que tirou a vida da neta, mas as autoridades australianas, infelizmente, não fizeram nada contra ele e contra os outros parentes que participaram do complô. A Irin entrou no tribunal sueco em 12 de janeiro de 2001. O tribunal determinou que elas receberiam, os tios receberiam prisão perpétua, com chance de liberdade condicional, que eu achei que não tinha nem que receber,
Em 2002, as sentenças foram reduzidas para 25 anos. E após cumprirem 16 anos, foram soltos. Ai, que coisa mais absurda. Eles nunca puderam ser deportados porque eles tinham cidadania sueca. Você não pode deportar alguém que tem cidadania do país onde eles estão morando, né? Então, esses dois infelizes dos tios recebeu essa sentença perpétua, que depois virou 25 anos, que no final cumpriram 16 e saíram. O pai da Pilar inventou uma história que ele confirma até o dia de hoje. Ele disse que foi ele que atirou na filha, porque, segundo as palavras deles, as mulheres da casa lançaram um ataque em conjunto contra a integridade da sua família, que a esposa dele, a Fátima, gritou com ele que a família voltaria para a Suécia, que a Pilar disse que se ele quisesse, ele que ficasse morando no Kurdistão, mas que ela voltaria para a Suécia. E ele disse que sentiu meio tonto, as coisas começaram a girar enquanto elas estavam gritando, aí ele sacou a arma e atirou na filha, mas ele sentia naquele momento como se ele não estivesse presente e que ele estava disposto a ir à Suécia para ser interrogado pela polícia, com a condição que soltasse o irmão dele, isso quando ele ainda estava lá no Iraque, os irmãos presos. Obviamente que a polícia da Suécia disse, se você quiser vir aqui para ser ouvido, você pode vir, mas não há garantia nenhuma que você vai ser solto. Se você for condenado, você vai para a prisão. Agora, não há negociação alguma a ser feita com seus irmãos, eles vão cumprir a pena aqui. Obviamente que o covarde não foi para a Suécia. O mais triste de tudo isso é que a Brin e a mãe tiveram que receber nova identidade, ninguém sabe o nome delas, aonde elas moram, nada. Mas elas vivem na Suécia, se escondendo. Praticamente vivem com medo, porque se a família souber aonde elas estão, eles vão lá para eliminá-la. E os dois infelizes dos tios já estão soltos. O traste do pai dela casou-se no Kurdistão, teve filhos e aparentemente vive bem. Ao contrário da sua ex-mulher, Fátima e da Brin, que foram forçadas a mudar de identidade para continuarem vivas. Como esse povo Kurdistão é. Tinha uma barraca, um quiosque, que ficava na frente da casa da família, onde eles estavam hospedados. E eles disseram que não havia a possibilidade alguma, que os tios tivessem praticado isso, porque os tios tinham acabado de passar por ali e estavam batendo papo com ele. Olha, gente, tudo isso era mentira. Os homens estavam dentro da casa. Mas só porque eles fazem parte da mesma comunidade, eles resolveram mentir. Não, não foram eles, não. Estavam aqui batendo papo comigo. É inadmissível aceitar um crime desse. Agora, pior ainda, você usar desse tipo de artifício para tentar livrar esses salafrários da prisão. A Brin, ela disse para as autoridades australianas que ela estava preparada para testemunhar na Austrália contra o avô e contra qualquer um que tivesse participado do complô. Mas, como eu falei antes, as autoridades australianas não quiseram saber disso e resolveram deixar para lá e não foi investigar nada. A Suécia fez o que foi possível dentro das leis, deixando esses dois presos, que eu achei que a pena foi pequena. Em 2016, eles foram soltos e continuam a defender a inocência deles e acusam a Brin e a mãe dela por falta de escrúpulos, dizendo que o único interesse delas era pessoal, porque elas queriam obter uma residência definitiva na Suécia, porque elas eram refugiadas, então elas não eram ainda cidadãs da Suécia. Ele dizendo que elas inventaram toda essa história que foram eles, somente para que elas pudessem receber a residência permanente na Suécia, e que não era verdade. Elas receberiam de qualquer forma, elas eram refugiadas, e existe o trâmite todo de refugiados que leva alguns anos para que possam tornarem-se cidadãos dos países onde essas pessoas estão morando. A Suécia ofereceu ao Kurdistão provas que os tios eram os culpados. Os tribunais curdos
e ignoraram as provas. O advogado que representou a Brin durante o julgamento foi muito crítico em relação à libertação dos tios após cumprirem a sentença de 16 anos. A Suécia hoje tem abrigos para meninas e mulheres que estão sendo ou foram expostas ao crime de honra e também estabeleceu programas de conscientização para escolas, serviços de saúde, instituições de saúde e imigração. Esse é o caso de hoje, de uma jovem que perdeu a vida, simplesmente porque ela foi contra os valores dele. Ela queria poder vestir as roupas que ela quisesse, maquiar-se, encontrar com as amigas, ter uma vida comum. Não era nada que fosse denegrir, como eles estão dizendo, a honra deles. Cada um é responsável pela sua própria honra. Eles colocam a honra deles na família deles. E eles têm uma visão distorcida do que é honra. Mas, em qualquer país civilizado do mundo, este crime que aconteceu com a Pilar é inaceitável. E eu repito, país civilizado. Uma vergonha o juiz, uma vergonha o pai, os tios, uma vergonha a família, o avô, os tios na Austrália, que acham que só porque a Pilar queria viver como uma jovem adolescente europeia, isso iria acabar com a honra da família. É o caso de hoje, pessoal. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam disso. Eu achei a condenação absurda. Igualzinho no Brasil, né? 16 anos preso, você pega uma pena aí de 25, cumpre 16, cai fora. Eu não vejo diferença entre as penas europeias e as penas brasileiras, são as mesmas, uma porcaria. Um crime desse tivesse acontecido aqui nos Estados Unidos, prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional e, dependendo do estado, seria pena capital. Uma pena que isso ocorreu num país que as leis não valem de nada. A honra distorcida deles vale mais do que a vida de um ser humano. É o caso de hoje, pessoal. Deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acham dessa pena. E vocês acham que os tios, o avô, as pessoas que fizeram parte do complô, que estão na Austrália e no Iraque, vocês acreditam que essas pessoas também deveriam receberem punição pelo que é acontecido com essa jovem? E é o caso de hoje. Eu vejo vocês em breve.